Olá, bom dia, gente. Então hoje o tema é metafísica, né? É um tema muito importante para mim. Por quê? Porque ele não foi só muito importante para mim, né? Ele é muito importante para as grandes mentes, né? Para os grandes sábios da humanidade, os grandes filósofos. Ah, Embora hoje, né, na modernidade, as pessoas achem que metafísica é algo estético, é algo meramente poético, certo? Eles não entendem a realidade da metafísica. Por quê? Porque a filosofia, ela, digamos assim, ela tomou um rumo de. Ela se perdeu, né? Ah, as modas das vanguardas filosóficas, né, modernistas, modernas, elas fizeram essa linha da filosofia perene se quebrar, né? A filosofia perene é a filosofia dos grandes sábios, né, dos grandes filósofos que trataram sobre as verdades universais, né, as verdades universais, eternas, aquilo que transcende, certo? Porque é justamente isso que pode explicar e dar sentido a qualquer coisa, que pode explicar e dar sentido ao ser humano, à alma humana, né? É, então, por exemplo, né? O que explica matemática? Por exemplo, pega na matemática. O que dá sentido aos cálculos matemáticos? É justamente a verdade universal dos números, certo? Embora os números, eles, ah, graficamente, eles tenham símbolos gráficos é, históricos, culturais, é, o que eles significam não é histórico nem cultural. O que os números significam são razões universais, né? Que podem ser entendidas e descobertas e podem ser comunicadas por qualquer outra pessoa, de qualquer outra cultura, de qualquer outra língua, etc, etc. Então, as razões, né, é, o que tem a ver com o Platão dizia sobre as ideias, né? As ideias, né? O que são as ideias? As ideias são razões, elas são, elas são essências de coisas, de elementos, de proporções, de razões. Então, uh, sem as razões, sem as ideias universais, certo? Arquetípicas, não poderia haver matemática, certo? A base da filosofia sempre foi isso, sempre foi a metafísica, né? Ah, então, o problema está em que hoje não se entende mais isso, né? Em vários departamentos, por muitas pessoas, né? E até escritores, né? Que tratam a metafísica como se ela fosse uma coisa poética. Então, esse erro ele precisa ser consertado, né? Porque a base de tudo é a metafísica, certo? Embora o termo metafísica ele vem da metafísica clássica a partir do Aristóteles, né? Para definir tanto o texto que vinha após a física do Aristóteles, mas também para definir aquilo que estava acima, digamos assim, né? Entre aspas, metaforicamente, além da física, certo? Ah, então esse termo ele vem daí, né? Dessa história. Ah, mas historicamente existem vários modos de lidar com de como a metafísica é comunicada, é tratada. Então, por exemplo, a metafísica de forma lógica, especulativa e feita de uma forma bem demonstrativa, a gente tem a ontologia a partir do Aristóteles e desenvolvida por outros filósofos que tentaram dialogar com Aristóteles, né? Por exemplo, Porfírio, um pouco Plotino, principalmente Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, entre outros, né? A gente tem também a metafísica
digamos assim, enológica ou aritmosófica, né? Que é aquela metafísica que trata do uno e da sua ramificação por meio dos números. Porque na época dos pitagóricos, né, na Grécia Antiga, os números eles não designavam somente razões quantitativas, eles designavam também razões qualitativas, certo? Então os números eles não eram somente quantidades, eles eram também relações, eles eram também outros modos, né, de compreensão, né, do número. Então o número ele tinha uma metafísica, certo? E que o Mário Ferreira dos Santos ele trata muito bem nas obras dele, né? Principalmente no Tratado de Simbólica, mas em outros livros também, o Mário Ferreira dos Santos. Além dessa metafísica da enológica, né, que remonta ao Próculo, né, que ele tentava tratar do uno, porque ele era um neopitagórico, né, do uno e suas ramificações, e também a aritmosófica, né, a aritmos, né, que é número em grego, e zófica, que é a sabedoria dos números, né, aritmosófica. Além dessa e da ontológica, que é a ontologia, né, que é o estudo do ente, né, que é a da metafísica clássica, a partir de Aristóteles, também a gente tem a metafísica simbólica, né, que é a metafísica basicamente dos vários textos sagrados, sagrados e esotéricos e mágicos, etc., ao longo da história, né, da humanidade, poéticos. Se bem que os textos antigos, que eram sagrados, eles eram poéticos também. A poética e o sagrado não era uma coisa separada, certo? O sagrado e o poético, ele era o mesmo texto, né? Por quê? Porque o sagrado, ele era expresso de forma poética, porque é a natureza da linguagem sagrada. A linguagem sagrada não é uma linguagem científica, certo? Uma linguagem demonstrativa, lógica. A linguagem sagrada, ela é uma linguagem poética. Por quê? Porque ela é uma linguagem simbólica, certo? Em geral, o sagrado, principalmente nos tempos antigos, mas é uma coisa universal isso, o sagrado, ele é expresso de forma simbólica, né? Por quê? Por que simbólica? Porque o sagrado, a linguagem do sagrado, ela é meio que uma linguagem onírica. Ela fala de coisas que a gente conhece muito bem, mas em nossos sonhos, e que a gente consegue conceber de uma maneira imaginativa. Por quê? Porque o simbólico, quando ele se expressa propriamente, ele se expressa pela analogia. A analogia, por exemplo, vamos lá. Então, a gente sabe que, historicamente, vamos lá, o machado, ele, em algumas culturas, ele tinha o atributo do trovão, por causa da pancada dele. Era uma pancada como um trovão. O que é isso? É um conhecimento por analogia, uma relação analógica. Tal atributo disso é semelhante a tal outro atributo cósmico, etc, etc, certo? E aí no sonho você sonha que o machado ele libera um trovão. Ou você pode sonhar com um tigre, certo? Que sai um relâmpago da boca dele. Da onde vem esse sonho? Esse sonho vem de que, simbolicamente, o rugido do tigre... Simbolicamente não, né? Na verdade, natural dos fatos. O rugido do tigre,
ele tem um som que se assemelha ao som de um trovão. Então, isto cria o quê? É uma relação analógica, né? No Tratado de Simbólica do Mário, ele vai falar que há uma coparticipação do ser nesse aspecto, né? Então, eles se assemelham porque há essa coparticipação a partir do som, certo? Então, há uma analogia aí, há uma semelhança, que por isso que o sonho, o tigre vai se expressar dessa forma. Enfim, isso é o mundo mágico. O mundo mágico é esse mundo simbólico onde as analogias, elas são materializadas, certo? E, né, isso é o mundo dos sonhos e também é um mundo espiritual, certo? O mundo, né? Enfim. Mas quando a gente fala do mundo espiritual, é um tema muito grande para falar, né? Quando eu falo mundo espiritual, eu falo nessa tradição como plano das ideias. Como plano das ideias, segundo o Plotino. Quando o Plotino, por exemplo, ele fala da alma do mundo, certo? O filósofo Plotino, ele vai falar da alma do mundo como aquele plano onde os seres, eles são expressos, eles vivem todos juntos, né? E eles vão se materializarem depois no mundo. Mas então a alma do mundo, ela abrange, digamos assim, o intelecto, ela abrange tudo que o espírito ele consegue inteligir. Então tá ali na alma do mundo. Digamos então, o mundo espiritual é esse mundo, é esse, digamos, o universo da virtualidade, né? Do virtual. Não do virtual da computação, virtual entendeu? Da possibilidade, da potência, da virtualidade. Mas isso eu não vou esgotar. Não, é claro que eu nunca iria tentar esgotar essa discussão, né? Mas o vídeo não é sobre isso, né? Então eu posso tentar me alongar sobre isso em outros vídeos, mas eu preciso, né, continuar falando da metafísica. Então, eu não posso me perder. Analógico, tá? A metafísica simbólica, certo? É uma outra forma de você tratar a metafísica, só que é a forma simbólica. Você lê vários textos de simbólica, vários textos poéticos, vários textos sagrados antigos, né? Todos esses textos, eles são textos metafísicos, certo? Por quê? Porque eles estão falando de coisas transcendentes, eles estão falando de coisas além da physis, né? É claro que na tradição filosófica ocidental, a forma segura de a gente conhecer a metafísica é por meio da tradição metafísica per se, propriamente, né? Ou seja, a partir de Aristóteles, né? E os seus continuadores, os seus debatedores, né? Da filosofia perene, né? Que tratam sobre da maneira mais racional possível, mais demonstrativa possível, das razões da existência do ente, né? Do princípio e das razões de se conseguir conhecer o primeiro princípio, né? O motor imóvel, etc, etc. Então, isso é a maneira mais segura, mas isso não significa que a gente não consiga também conhecer a metafísica, né? As ideias metafísicas, as ideias universais, pelas outras tradições, ou pelas outras formas transcendentes, de conhecimento transcendental,
como por exemplo a aritmosofia, como por exemplo a poética, né? Como por exemplo a simbólica, né? Os livros próprios de simbólica, mas sobretudo os de poética, que eles exprimem uma simbólica, né? Por meio de seu significado, de seus mitos, de suas mitologias, etc, etc. Então, vide, por exemplo, bom, é isso para não tornar muito complexo. Então, isso tudo que eu estou querendo dizer é o seguinte: isso é a base, é o fundamento de qualquer cosmovisão, certo? E a modernidade perdeu, em grande medida, ela perdeu esse entendimento metafísico. Porque o entendimento metafísico, ou seja, transcendental, universalista, etc., é o pensamento metafísico que te permite compreender os símbolos. E compreender os símbolos é compreender o mundo, é compreender o universo, é compreender as relações entre os seres, certo? É compreender, por exemplo, os sonhos, certo? É a sabedoria analógica, né? Então a sabedoria simbólica nada mais é do que sabedoria analógica, de você conhecer bem as relações entre os seres, os diversos tipos de relações de significado, de sentidos diversos entre os diversos tipos de seres, certo? Então, quando a humanidade, por exemplo, quando a gente pega os textos dos antigos, os textos de sabedoria, né, tanto das Sagradas Escrituras, quanto de vários outros filósofos ou poetas, né, da antiguidade, do mundo antigo, a gente percebe que eles sempre estão relacionando os seres, eles sempre estão tendo essas análises, essas interpretações analógicas, eles sempre buscam as relações das coisas, né, nos, digamos assim, arquétipos, né? Eu não quero correr o risco de soar anacrônico, certo? Já que o termo arquétipo é um termo mais moderno, só que a ideia tem a ver analogicamente, entende? Tem sentido, né? Arquétipos, tipos, tipos primordiais, certo? Essa é a ideia, né? O que é a ideia platônica senão um tipo primordial, certo? Uma razão primordial de algo que enraiza, que se torna a base para a expressão desses tipos, né? Então a gente pega, por exemplo, o triângulo, né? Tudo bem, ele é um desenho, mas ele exprime uma razão, que é a razão da triangularidade. É a relação, né? Todas as relações que ocorrem no triângulo, né, a trindade e a relação da trindade que ocorre daí, e da ideia da dialética, né, do dual, né, dos opostos duais que criam uma síntese, ou dos opostos que criam uma harmonia, né, ou do sim e do não que cria, né, um terceiro, e assim por diante. Então, a ideia de triangularidade, né, não só matemática, mas também não só quantitativa, mas também qualitativa, ela é uma ideia universal, certo? Então não importa a matéria em que se exprima, né? Bom, isso é a ideia, entende? Da ideia platônica, isso é a ideia platônica, isso é a ideia arquetípica. Existe até o erro, né, de chamar Platão do idealista, né? Como, sendo que o Platão ele tratava também
das coisas sensíveis. Ele dava importância também às coisas sensíveis. Ele só dizia que as coisas supremas são a da ideia, né? As universais, transcendentais, certo? Mas isso é um tema para outro vídeo, né? Porque vários filósofos tratam disso de uma maneira bem qualificada, né? Explicando bem isso, né? Mas voltando então, isso, ao meu ver, né? E na visão de outros filósofos também, é o grande mal assim da modernidade. É as pessoas perderem o senso metafísico das coisas, certo? Né? E, consequentemente, as pessoas perderem a sabedoria simbólica, a sabedoria analógica, a sabedoria de você fazer analogias, de você conseguir interpretar a realidade, certo? Pelo que elas simbolizam. E inclusive sonhos, as pessoas, muitas não conseguem mais interpretar sonhos, para elas é um simples caos, né? Mas a sabedoria metafísica, analógica, ela te mostra, né, os sentidos que o mundo espiritual, né, da alma universal, da anima mundi, te mostrou, certo? Então, a minha ideia é de tentar criar mais vídeos de filosofia. Claro, de história também, né? Eu sou professor de história e de filosofia e eu estou sempre estudando sobre isso, né? Eu nunca paro. Mas é o seguinte, o conhecimento metafísico, ele é de primeira importância. Porque né? Porque as pessoas elas estão perdendo a noção de coisas básicas e fundamentais que a boa simbólica, que a boa analogia, a boa relação analógica conseguiria fazer as pessoas ter uma melhor compreensão das coisas, certo? Então, o conhecimento metafísico, tanto pela filosofia metafísica, né, da tradição aristotélica, da filosofia perene, etc., quanto outras tradições de conhecimento transcendental, metafísico, né? Porque eles não são excludentes, certo? Então, você ter uma boa base filosófica por autores como, por exemplo, Platão, Aristóteles, Próclo, Plotino, Porfírio, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, né? Leibniz, Mário Ferreira dos Santos, e outros, né? E tantos outros aí da tradição perene que tratam das ideias transcendentes, né? Das ideias universais, certo? Junto, associado com o estudo dos grandes livros da literatura, né? Os grandes clássicos da literatura, certo? Os grandes livros as grandes epopeias, né? Os grandes livros da poesia, né? As grandes mitologias, né? Também textos sagrados, né? Por quê? Porque eles têm uma sabedoria metafísica enorme, uma sabedoria metafísica, uma sabedoria transcendental muito grande. Ali uma sabedoria dos símbolos, né? Dos símbolos que relacionam o ser humano ao cosmos, né? Relacionam os seres ao cosmos, a relação dos seres com o cosmos. Isso é sabedoria metafísica. Então as pessoas precisam resgatar essa sabedoria metafísica, essa sabedoria transcendental, porque senão elas vivem, né, vivem vidas materialistas, né, cegas, né, na ignorância, certo, das verdades universais. E aí as pessoas, né, essas pessoas elas relativizam tudo. Por quê? Porque não existe mais princípios, porque a pessoa não consegue mais enxergar os princípios na realidade, no cosmos, certo? Sem enxergar os princípios, a pessoa ela perde o sentido. Por quê? Porque os sentidos, eles precisam de balizas. As âncoras, né, são as balizas
da realidade, que norteiam o sentido das coisas, certo? Bom, acho que eu já me estendi muito, né? Mas esse é um tema que eu vou falando mais, certo? Sobre a metafísica, sobre o problema das pessoas perderem a visão metafísica, que é a mesma coisa que perder a visão simbólica, a visão transcendental sobre as coisas e, consequentemente, viverem na cegueira, né? Perderem a noção do cosmos, né? Os sentidos, né? Cósmicos, etc. Existem vários autores que falam disso, que tratam sobre esse assunto, e isso eu acho que é o assunto mais importante, né? Porque quando as pessoas perdem a noção metafísica, elas vivem elas vivem como estranhas dentro do cosmos. Elas são estranhas no cosmos onde elas vivem, como se elas fossem alienígenas, parasitárias, certo? As pessoas elas precisam resgatar os sentidos metafísicos para elas conseguirem entender o cosmos e elas se relacionarem com o cosmos, certo? Né? De maneira ordenada, de maneira consciente, certo? Entenderem os símbolos, entenderem os princípios e, consequentemente, entenderem as ideias universais, as verdades universais, certo? E assim serem respeitáveis ao cosmos, né? Bom, então, em outros vídeos eu vou falando mais sobre esse assunto. Muito obrigado a você que assistiu. Se gostar, curta. Tchau, tchau.